A Bíblia diz que Deus pode se irar, se entristecer, se alegrar, ter misericórdia. Enfim, ter muitos atributos como os nossos. Entre os atributos de Deus, os que mais se destacam são o amor e a justiça. O amor de Deus indica que Deus é um ser benigno por natureza. Ele é misericordioso e perdoa com facilidade. Por outro lado, Deus também é justo. A justiça de Deus indica que Ele é capaz de punir, se preciso for. O amor e a justiça de Deus andam lado a lado. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é misericordioso, mas também é reto em seus juízos. E é justamente esse lado justiça de Deus que tem sido motivo de controvérsias entre os críticos da Bíblia e os cristãos. O incrédulo geralmente confunde a justiça de Deus com maldade. Eles argumentam que Deus usou de crueldade quando mandou o dilúvio ou quando destruiu Sodoma e Gomorra. Seu argumento predileto é falar da morte de crianças inocentes pela mão de Deus. O interessante, no entanto, é que enquanto condenam a morte de crianças inocentes no dilúvio, defendem muitas vezes a legalização do aborto, onde crianças inocentes também são exterminadas. Mas a questão é, pode Deus ser amor e justiça ao mesmo tempo? Deus é o juiz de toda a terra. O juiz tem que julgar segundo a reta justiça. E se ele julga, logo tem que punir também. E a punição nem sempre é boa aos nossos olhos. Se Deus fosse só amor e não justiça, ele não poderia ser o juiz de toda a terra. Se Deus fosse só amor e não justiça, ele seria conivente com o mal. Ele seria indiferente com o erro. Pessoas como Adolf Hitler, Mengele, Saddam Hussein e outros assassinos não receberiam o castigo merecido e a justa paga pelo mal que cometeram. Se Deus fosse só amor e não justiça, ele não estaria apto a julgar toda a terra. Por outro lado, se Deus fosse só justiça e não amor, ele não poderia ser Deus e nós estaríamos perdidos. Mas voltando ao assunto da morte das crianças no dilúvio, pergunto: poderia Deus ter poupado aquelas crianças? É claro que sim. Mas então por que não poupou? Deus permitiu que aquelas crianças morressem no dilúvio porque era o mais sensato a fazer naquele momento. O dilúvio foi um acontecimento mundial. Todas as pessoas e animais que viviam naquela época pereceram, com exceção de Noé, sua família e os animais que estavam na arca. Se Deus tivesse poupado aquelas crianças, com quem elas ficariam quando o dilúvio acabasse? Crianças não sobrevivem sozinhas. Mas você não precisa se preocupar com aquelas crianças que morreram no dilúvio, pois, segundo o Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus pertence às criancinhas. Uma criança em seu estado de inocência não é capaz de aborrecer a Deus e, portanto, jamais será condenada por ele. Deus privou aquelas crianças da vida efêmera, passageira aqui da terra, para dar a elas a vida eterna. Mas o que acontece na morte? O homem tem uma natureza trina, ou seja, ele é formado por um corpo, alma e espírito. O espírito vivifica o corpo. O corpo é apenas um invólucro da alma. A alma é o você consciente. Quando você morre, o seu espírito volta a Deus. O corpo volta ao pó da terra. E você, a alma, fica aguardando o juízo de Deus. Então, nenhuma daquelas pessoas que morreram pelas mãos de Deus foram exterminadas ou tiradas da existência. Elas apenas foram tiradas do convívio terreno, mas continuam vivas num lugar espiritual. Assim como a justiça humana pode tirar alguém do convívio da sociedade, a justiça divina pode tirar alguém do convívio terreno. Muitas das pessoas que foram castigadas por Deus com a morte fizeram por merecer. Hoje é fácil para o crítico questionar a justiça de Deus por ter punido aquelas pessoas. Porém, a história daqueles povos revela que eles eram extremamente cruéis, sanguinários e imorais. Sem contar ainda que Deus sempre dava um tempo para a pessoa se arrepender. A pessoa só era punida se não houvesse o arrependimento. Deus muitas vezes deixava de punir a pessoa que praticou o pecado e só punia os seus descendentes. Isso também é muito criticado pelos céticos. No entanto, o que muita gente ignora é que o castigo só vinha se os descendentes da pessoa continuassem praticando o mesmo pecado de seus ancestrais. Caso o pecado fosse interrompido, o castigo também não seria aplicado.
Deus dava esse tempo antes de punir, esperando que houvesse um arrependimento, pois ele não gosta de punir. A Bíblia nos revela que Deus não se agrada com a morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta de seus maus caminhos. Deus sempre espera um arrependimento da parte do ímpio, para que ele não tenha que punir. A punição só vem quando não há outro jeito mesmo. Veja o exemplo da história do profeta Jonas, que foi mandado por Deus à cidade de Nínive. Deus estava disposto a punir os habitantes daquela cidade por causa da maldade deles. Mas antes de punir, Deus mandou o seu profeta para avisar os habitantes daquela cidade. E por que Deus avisou? Porque ele esperava um arrependimento. E foi justamente o que aconteceu, pois o povo se arrependeu e Deus perdoou. Os críticos da Bíblia não costumam citar essa passagem do livro de Jonas, pois isso contraria suas acusações de que Deus é cruel e sanguinário. Essa passagem mostra bem como funcionam os atributos amor e justiça de Deus. Primeiro vem o amor, avisando sobre o futuro castigo e exortando ao arrependimento. Se o arrependimento não vier, a justiça entra em ação. O mesmo está acontecendo em nossos dias, bem diante de nossos olhos, e mesmo assim muita gente não enxerga. Deus já anunciou um futuro acerto de contas e castigo aos ímpios. O tempo que ele está dando para o arrependimento é deveras muito grande, mas esse tempo está terminando. Depois disso vem o juízo, e aí não adianta mais se arrepender. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.